Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai dar início hoje à nossa videoaula sobre a Reforma. A Reforma foi um movimento que aconteceu na Europa ao mesmo tempo que o Renascimento, né? Ou seja, ao longo dos séculos XIV e XVI. Mas por que esse nome, Reforma? Pois bem, vamos dar um exemplo? Quando algo na nossa casa ou no nosso ambiente de trabalho não está muito bem, tem alguma coisa quebrada, alguma coisa que já não funciona tão bem, o que a gente faz? A gente faz uma reforma, né? E é exatamente isso que vai acontecer na Europa. Vários grupos de pessoas vão estar insatisfeitos com a Igreja Católica, com a forma como os religiosos são e como eles agem, como eles interferem nas coisas, né? Então, o que eles vão propor? Eles vão propor consertar aquilo que na visão deles está errado com a Igreja Católica. Eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho, né, para observar com detalhes quais eram esses grupos que estavam insatisfeitos com a Igreja Católica. Bom, o primeiro grupo que estava insatisfeito com a Igreja Católica era o grupo dos reis e príncipes. Como a gente sabe, a Igreja Católica nessa época cobrava vários tipos de taxas, vários tipos de impostos, e os reis e príncipes acreditavam, né, que tudo isso fazia com que o reino deles ficasse cada vez mais pobre, cada vez mais sem riqueza, né? Além disso, os reis e príncipes ficavam muito incomodados com a forma com que o Papa, o chefe da Igreja Católica, ele interferia nos assuntos dos reinos, tá? O segundo grupo, que vai estar muito insatisfeito com a Igreja Católica, é o grupo da burguesia. Como a gente já viu, a burguesia era aquele grupo de comerciantes que enriqueceu com o seu trabalho, né? Que enriqueceu com o comércio. O problema é que a Igreja Católica, ela condenava o lucro, né? E ela condenava também a forma como a burguesia ganhava dinheiro, que era através do lucro, mas também era através do empréstimo de dinheiro a juros, ou seja, a burguesia usava o tempo para ganhar dinheiro e a Igreja Católica achava que isso era um pecado, porque o tempo pertencia a Deus e o homem não podia usar o tempo dessa maneira, né? Bom, já vimos os reis e os príncipes e a burguesia. Agora vamos pensar na população em geral? Por que será que, né, a população em geral também não estava muito satisfeita com a Igreja Católica nessa época? Bom, o clero, né, as pessoas que formavam a Igreja Católica viviam num luxo assim extremo. Enquanto a Igreja pregava que você não deveria juntar tesouros na terra e sim no céu, os seus membros andavam num luxo muito alto. Tinha um outro problema também, que era a falta de preparo dos padres e dos clérigos, né? Sem contar que alguns simplesmente não respeitavam o celibato. Então chegava ao absurdo de alguns padres terem mulheres e filhos. Um outro problema também muito grave era a venda de indulgência. Prestem atenção bem nessa palavra, indulgência, né? Então alguns padres, né, eles vendiam o perdão, isso é, a indulgência. Então o que acontecia? Quem tinha dinheiro acabava que, de um modo geral, podia fazer o que quisesse, pecar e não tinha problema. Depois era só ir até a igreja, dar o dinheiro a um padre corrupto, que os seus pecados estariam perdoados, né? Então todas essas coisas geravam uma insatisfação muito grande contra a Igreja Católica. Por isso, esse desejo, né, de algumas pessoas, de alguns grupos, em quererem reformar essa instituição, né? Então, como eu falei, alguns grupos vão se destacar para fazer essa reforma. Para nós, o principal personagem que vai importar agora será o Martinho Lutero. Vocês devem estar pensando, mas professora, não existiram outros reformadores? Sim, existiram. Mas o que importa para nós nessa aula será o Martinho Lutero. O Martinho Lutero, ele nasceu no século XV numa cidade alemã, né? E embora o pai dele quisesse muito que ele se tornasse um advogado, né? Ele acabou se tornando um teólogo, um estudioso da fé,
da religião? Pois bem, o Martinho Lutero, ele passou muito tempo da vida dele orando, jejuando, lendo a Bíblia, e mesmo assim ele continuava a se sentir um imenso pecador, né? Porque ele acreditava que haviam muitas coisas erradas com a instituição principal ali da Europa, que era a Igreja Católica, né? O que vai acontecer? O Papa da época, ele fez uma coisa que desconcertou Martinho Lutero. Ele prometeu a indulgência plena. Bom, a gente já viu que a indulgência era a venda de perdão. A indulgência plena era o perdão de todos os pecados, né? Então, o Papa, o que ele fez? Ele disse que quem doasse uma certa quantia em dinheiro para construir a Basílica de São Pedro teria todos os seus pecados perdoados. Aqueles pecados que a pessoa já havia cometido, mas também aqueles pecados, olha que absurdo, gente, aqueles pecados que as pessoas ainda fossem cometer. Diante disso, né? Diante desse absurdo, o Martinho Lutero, ele vai escrever um documento, né, com 95 teses, 95 críticas à Igreja Católica. E ele vai pregar esse documento na porta, né, de uma igreja na cidade onde ele vive. Por causa dessa atitude, o Martinho Lutero ele vai começar a ser perseguido ali nas cidades alemãs. E ele vai precisar se esconder num castelo, né? Apesar de ele estar sendo perseguido, terão príncipes que também irão apoiá-lo. Então, a partir desse momento, o Martinho Lutero ele vai fundar uma nova igreja, né, com uma nova doutrina, com novas regras. Mas isso aí já é assunto para a próxima aula.